dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Matheus, sou do Get Produção. Vou estar aqui hoje para passar um pouco do treinamento de planejamento estratégico para vocês. A gente já falou um pouco sobre essa agenda que vocês viram então em cinza aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de vermelho, que é a parte de objetivos estratégicos, indicadores, metas, planos de ação e cultura interna. Hoje que a gente vai ver mais como a gente vai botar a mão na obra para conseguir atingir a nossa visão, para conseguir seguir a nossa missão e todas as nossas diretrizes propostas anteriormente. O plano estratégico é o modelo que a gente deve seguir para alcançar a visão. Ele vai basear dentro desses três: objetivo, indicador e meta. Então, o plano estratégico tem que sempre ser focado para alcançar a visão que foi proposta, como esse exemplo que a gente tem, durante os próximos 3 anos, melhorar a visibilidade do curso e aumentar a efetividade da atuação do GET na comunidade interna e externa, através de nossas atividades. Bom, como eu tinha falado, o plano estratégico ele é dividido em 3 partes: objetivos estratégicos, indicadores e metas. O plano estratégico ele vai abranger todos esses 3 pontos, como eu falei anteriormente: os objetivos, indicadores e metas. Só que eles vão ser totalmente ligados entre si, só que eles têm suas diferenças, que os objetivos são mais amplos e as metas são mais específicas. O objetivo ele vai estar ligado diretamente com a visão, mas não vai estar ligado diretamente com o que a gente vai fazer com o plano de ação. Aqui a gente tem uma frase, uma citação do Tavares, que os objetivos devem decompor a missão em atividades que a organização pretende desenvolver para atender às demandas sociais e econômicas de seu ambiente. Assim a gente pode ver que o objetivo ele não é uma coisa específica, como eu tinha falado, e ele tem que estar sempre ligado com as diretrizes que a gente viu anteriormente. Tanto a missão deve guiar o objetivo, que é a nossa razão de ser da empresa, tanto a visão, que deve ser o foco do objetivo a alcançar. O que o objetivo almeja? É a visão. Os objetivos estratégicos eles são divididos em 4 etapas, 4 funções que ele tem. Então, a gente vai falar especificamente de cada uma. Ele orienta a ação. O objetivo ele traz ações voltadas para alcançar a visão. Ele auxilia o processo de tomada de decisão e facilita a criação de planos de ação. Ele que vai começar a separar cada tópico até a gente chegar nos planos de ação especificamente. O objetivo estratégico também define o ritmo dos negócios. Ele, numa situação de empresa, ele define a colocação da empresa no mercado, ele cria a identidade da organização, uma cultura para a organização, e ele auxilia na criação de planejamentos operacionais. É a parte mais da mão de obra mesmo. Ele também facilita a avaliação de desempenho, possibilita a medição do mesmo, gera insumos para a criação do plano de ação e mede os objetivos traçados. Por fim, ele motiva as pessoas, ele direciona os esforços. Quando a gente tem os objetivos estratégicos, a gente consegue, quando a cultura está bem intrínseca na empresa, o direcionamento das pessoas vendo os objetivos estratégicos é bem maior, elas conseguem estar bem mais guiadas por esses objetivos. A administração efetiva da organização é um ponto importante, e o crescimento pessoal dos membros. E aqui a gente tem um exemplo de visão e de objetivos estratégicos. A visão da Copenhague é ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com características e propostas únicas. E a gente tem 3 objetivos estratégicos da Copenhague: que é aumentar a satisfação dos clientes em 20%, reduzir os custos produtivos em 15% e elevar o índice de capacitação dos funcionários em 30%. A gente pode ligar, né? Por que a Copenhague escolheu esses 3 objetivos estratégicos? Porque esses 3 objetivos estratégicos estão ligados diretamente com a visão. Para ser um grupo competitivo, ela precisa elevar o índice de capacitação dos funcionários, porque os funcionários têm que ser mais capacitados para produzir alimentos de qualidade e
ter uma entrega melhor para os seus clientes. Aumentar a satisfação dos clientes é diretamente direcionado com isso também, e reduzir os custos produtivos. Todos eles vocês podem ver que são diretamente ligados à visão da Copenhagen. E a gente tem um exemplo do guia de produção, como vocês podem ver, por nossa visão até o ano passado era de, até o final de 2019, obter reconhecimento em ensino, pesquisa e extensão no âmbito da UFJF, a partir da geração de resultados de nossos projetos. Os nossos objetivos estratégicos com relação a isso era cumprir o planejamento, fortalecer a marca, fazer mais contatos e diversificar o público. Os três últimos a gente pode ver que está diretamente ligado com obter o reconhecimento. Como é que você obtém o reconhecimento? Fortalecendo sua marca, fazendo cada vez mais contatos e diversificando o seu público. O cumprir o planejamento está diretamente ligado com gerar resultados nos projetos. Então, todos os nossos objetivos estratégicos foram ligados com as nossas visões. É importante ressaltar também que esses objetivos, eles são individuais. Cada empresa vai ter o seu, e vai estar ligado com cada situação da empresa. Por exemplo, o guia de produção, talvez na época que foi produzida a visão, ele não estivesse cumprindo o planejamento. Por isso é válido colocar o objetivo estratégico de cumprir o planejamento. Apesar de ser uma coisa que para algumas empresas já é costume, o guia de produção na época não era. Então vai diversificar de acordo com a empresa, ou organização estudantil, no nosso exemplo aqui de guia de produção. Os objetivos estratégicos, a gente vai fazer uma proposta agora de dinâmica, queria que vocês pensassem um pouco nessa visão que durante os próximos 3 anos melhorar a visibilidade do curso e aumentar a efetividade da atuação do GET na comunidade interna e externa, através de nossas atividades. E a gente queria que vocês pensassem agora um pouco como fazer objetivos estratégicos relacionados a essa visão. Quais objetivos estratégicos vocês fariam e como isso está ligado. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar conseguindo responder porque não é ao vivo, né? Mas vocês podem mandar e-mails para a gente provavelmente vai mandar um e-mail no final, o planejamento da galera que está organizando o evento aí do Sudeste também vai estar guiando vocês, então podem ficar à vontade para questionar a gente. Seguindo aqui, a gente vai para a parte dos indicadores. Bom, os indicadores, eles são divididos em 2 tipos, um indicador tático e um indicador estratégico. E a gente vai ver mais a fundo um pouco sobre isso, mas ele mensura o alcance dos objetivos estratégicos. Lembra que a gente tinha falado que tem o mais amplo e o mais específico? O indicador está nesse meio, ele está entre a meta e o objetivo estratégico. Então, ele vai estar guiando para a gente fazer realmente a meta, o nosso objetivo. Indicadores táticos versus indicadores estratégicos. Os indicadores estratégicos são diretamente ligados ao alcance da visão da empresa. Os indicadores táticos são mais específicos, podem ser de algum setor da empresa, auxiliam no alcance dos indicadores estratégicos, são indiretamente ligados ao alcance da visão da empresa. Pode ser que fique um pouco difícil de entender agora, mas com os exemplos vai ficar mais fácil. Mas o que a gente pode resumir aqui? Os indicadores estratégicos, eles vão estar ligados diretamente ao seu objetivo estratégico. Os indicadores táticos não, eles podem ser ligados ao indicador estratégico como uma forma de, por exemplo, a gente vai mostrar os exemplos aqui, vai ficar mais fácil para vocês. 3 perguntas essenciais para a gente conseguir chegar nos nossos indicadores. Quais os objetivos estratégicos, como medi-los e como comparar o desempenho real com o desempenho almejado. E aí a gente pode ver, a gente já fez os objetivos estratégicos, né? A gente já tem os exemplos, mas como que a gente pode medir esses objetivos estratégicos? É aí que a gente vai chegar no indicador. Bom, aí a gente tem os exemplos. O primeiro exemplo é de cumprir o planejamento dos projetos. É o objetivo estratégico do guia de produção, lembra? A gente tinha colocado. O indicador estratégico desse objetivo é o que é mais ligado à visão, e mais ligado a esse objetivo estratégico, é o número de projetos realizados no prazo. Vocês podem ver, cumprir o planejamento dos projetos, número de projetos realizados no prazo.
E o indicador tático é o valor arrecadado. Por quê? Porque ele não está nada ligado, mas ele está indiretamente ligado ao planejamento dos projetos. Mas ele é necessário para que o número de projetos realizados no prazo aconteça. Então, essa subdivisão que é interessante ressaltar. Outro ponto importante também. Todo objetivo estratégico tem que ter um indicador estratégico ligado a ele. O tático não é obrigatório, mas todo objetivo estratégico tem que ter um indicador estratégico. Por quê? Porque o objetivo estratégico é o que faz a gente chegar na visão. E o que faz a gente chegar no objetivo estratégico? O indicador estratégico. A gente não tem ele, a gente não tem um plano de ação, a gente não tem como chegar no objetivo estratégico e a gente fica de mãos atadas quanto a isso. Vocês podem ver, tem vários exemplos aí. Mais uma vez, a gente está à disposição para as dúvidas, mas vamos seguir. E aí a gente tem uma dinâmica, a gente pede agora que vocês façam indicadores relacionados aos objetivos estratégicos que vocês tinham feito anteriormente. Na mesma dinâmica anterior, vocês fizeram os objetivos estratégicos que vocês tinham pensado aí de acordo com, seja com o grupo de vocês, ou seja com a visão proposta ali. E agora vocês vão fazer indicadores, tanto estratégico quanto tático, lembrando da obrigatoriedade do estratégico e da não obrigatoriedade do tático. Muito importante vocês ficarem atentos a isso. Agora a gente vai falar das tão esperadas metas, né, que a gente mais fala, assim, acaba que todo mundo conhece meta, todo mundo já ouviu falar de metas, mas a gente não entende muito, a gente não entende o que tem por trás disso, mas agora a gente vai chegar nas metas. Elas devem ser criadas de forma a garantir que os objetivos estratégicos sejam alcançados. Elas estão extremamente ligadas aos indicadores, mas elas têm que chegar para que os objetivos sejam alcançados. E elas têm que ser SMART. SMART é uma sigla em inglês, a gente vai apresentar mais à frente, que especifica cada meta. Inclusive, eu já falei uma das palavras do SMART, que é o SMART. Que não é o SMART, não, desculpa. Que é o S, de específica. Um objetivo não deve ser amplo ou genérico, que conduza a interpretações duvidosas ou perda de foco. A meta tem que ser específica. Ela não pode ser indireta, ela tem que ser completamente direta e específica no ponto que você quer chegar, no objetivo que você quer chegar. A meta também tem que ser mensurável. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Portanto, um objetivo ou meta deve ser passível de aferição. Por isso é importante, na hora dos indicadores, vocês pensarem bem o que pode ser medido. Porque muitas vezes a gente tem hoje, principalmente assim, a gente pode falar no marketing, muitas referências que a gente não pode medir. Por exemplo, eu fiz um indicador estratégico de aumentar a criatividade. E aí a gente vai parar para medir como é que a gente aumenta a criatividade, como é que a gente sabe que a gente aumentou a criatividade dos colaboradores, da produção de artes. Então, tem que ser um indicador mensurável para que a meta seja plausível. Atingível, inclusive. O objetivo deve ser realista, viável, passível de ser atingido em face dos recursos disponíveis e das restrições inerentes. Muito importante isso, porque às vezes a gente vê assim, em filme, em série, quando a pessoa bate uma meta muito inalcançável ou quando as pessoas não batem essas metas. É muito importante fazer esses cálculos, pensar muito bem na hora de fazer a meta para que ela seja atingível. A gente tem que, por isso é importante também que uma empresa tenha uma gestão de conhecimento, que ela olhe para trás, veja seus resultados e possa colocar uma meta de acordo com esses resultados. Então, é muito importante essa parte da meta. A meta tem que ser relevante. Um objetivo deve estar relacionado a um problema, demanda ou oportunidade prioritária para a agenda estratégica. Por exemplo, eu não vou fazer uma meta que não tem relevância para mim, porque eu não vou querer cumpri-la, eu não vou dar o meu melhor, não vou buscar cumprir com esse resultado. Então, a meta tem que ser totalmente relevante, tanto para a empresa, tanto para a organização estudantil, tanto para você. Você quer fazer metas para a sua vida, meta de casamento, meta de viagem, essa meta tem que ser relevante. Se não é relevante para você agora, não é válido de se fazer essa meta.
Por último, essa meta tem que ter um tempo. Um objetivo deve ser programável, deve possuir uma data limite para alcance, prazo. Acho que a gente vai dar alguns exemplos na frente, mas, por exemplo, eu quero perder 5 quilos. Você pensa assim, pô, tá, eu quero perder 5 quilos, é uma meta. Mas daqui a 5 anos, 2 anos, 3 meses, é muito importante o tempo na hora de você montar a sua meta. A gente tem alguns exemplos. Os objetivos estratégicos, mais uma vez o exemplo do GET. Os objetivos estratégicos do GET, um deles era cumprir o planejamento dos projetos. A meta desse objetivo, 15 projetos concluídos até o final de 2019. Então, a meta está sempre ligada com o número, ao contrário do indicador. O indicador não pode ter o número, não pode ter nada, ele vai ter assim, porcentagem de tanto, tantos projetos de tanto. Ele não vai estar ligado diretamente com o número, ao contrário da meta. Fazer mais contatos, a meta, até o final do ano, fazer 4 parcerias. Vocês podem ver mais aí, eu não vou prolongar muito nisso, para não ficar um treinamento chato, um treinamento muito falado. E a gente vai partir para a dinâmica agora. A gente vai pedir que vocês, aí de casa mesmo, né? Normalmente quando a gente faz isso, a gente faz uma consultoria com a organização estudantil, com outro grupo GET ou PET, e a gente costuma estar acompanhando eles ali na hora, a gente costuma estar tirando as dúvidas na hora. Infelizmente agora a gente está fazendo o modelo online, vocês podem mandar as dúvidas novamente por e-mail para a gente, Instagram, @GETProdução, a gente está à disposição, mas agora vocês têm que fazer de casa mesmo, e a gente quer que vocês façam as metas aí de acordo com os indicadores que vocês fizeram anteriormente também. Se vocês tiveram dificuldade, podem questionar a gente, mas tentem dar o seu melhor aí para conseguir fazer essa dinâmica. Agora, como as metas a gente não consegue fazer muita coisa, a gente só tem um objetivo a se cumprir, a gente vai para os planos de ação. O que são os planos de ação? São os objetivos específicos e voltados para a execução das operações da organização. De cada tarefa ou operação, ou especificamente uma subdivisão da meta. Eu acho que essa é a principal especificação do plano de ação. Por quê? Eu coloquei a meta de perder 5 quilos, lembra? Mas como que eu vou perder esses 5 quilos? Aí que entra os planos de ação. Eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana, eu vou fazer uma dieta. Isso é importante, os planos de ação vão entrar nessa etapa. Ações que precisarão ser feitas para garantir que as metas sejam alcançadas. Os planos de ação têm que ser bem detalhados. Utilize a ferramenta 5W2H, que auxilia a empresa a montar os planos de ação sem esquecer nenhum detalhe importante. Para quem não conhece, eu vou falar rapidamente. O 5W2H, ele tem 7 perguntinhas, que vem do W e do H em inglês, que é how much. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar mais fácil ali do que eu falar. E ele vai guiar todo esse planejamento do plano de ação. Que você vai saber quanto você vai gastar, como você vai fazer, com quem, com o que. Então é muito importante e ele guia bem na hora de você fazer esse plano de ação. A gente super indica nas nossas consultorias. Tem uma imagem aqui que facilitou. Então, esquece tudo que eu falei agora, meu inglês, vocês podem ver tudo mais tranquilo. É basicamente isso, ele vai guiar todo o plano de ação, quando, quem vai fazer com você. Ele tem na imagem, inclusive, tem até as explicações bonitinhas, então vai facilitar bastante para vocês. Porque agora a gente vai fazer as dinâmicas com os planos de ação propostos para as metas que a gente tinha feito anteriormente. Novamente, a gente vai caminhar. Se você chegou até aqui agora, chegou um pouco, não fez as outras dinâmicas, pensa na sua vida, na sua organização, no seu grupo PET, GET, pensa quais planos de ação vocês podem fazer para atingir um objetivo que vocês têm assim. E aí você pode ir aumentando depois, botando meta, botando indicador, começando talvez de baixo para cima. Mas não deixe de participar dessas dinâmicas, elas podem te ajudar bastante a entender o planejamento, todo esse treinamento que a gente está dando de 3 partes, e podem te fazer melhorar cada vez mais tanto a sua organização, tanto você mesmo.
Agora a gente vai falar sobre periodicidade. Os indicadores precisam de periodicidade e as metas também. E como que a gente faz essas periodicidades? Por exemplo, a gente precisa dar uma periodicidade para isso, né? Por exemplo, a gente tem metas dentro do Get, que a gente propõe a meta de 6 meses, a gente propõe a meta de 1 ano, para conseguir melhorar a meta depois, ou por ser uma meta que precisa ser feita mais rápido, a gente pode colocar esse prazo, essa periodicidade da meta. É importante também que tenha uma periodicidade de análise dos indicadores, porque se você não está batendo essa meta, você não está conseguindo cumprir com o seu indicador, não cumprir com o seu objetivo, você tendo essa análise do indicador, você consegue mudar seus planos de ação para que eles consigam chegar a bater essa meta. Eu estou querendo perder 5 quilos, estou correndo 3 vezes por dia, mas não estou perdendo 5 quilos. E estou longe da meta ainda. O que eu devo fazer? Aí, se eu tenho essa periodicidade de olhar o meu indicador semanalmente, no final de semana eu vou ver, pô, não perdi nada, vou ter que mudar alguma coisa. E aí eu vou ver que eu preciso fazer uma dieta também. Então é outro plano de ação que eu vou ter que fazer. Ou, não preciso desse plano de ação que ele está sendo meio inútil. Essa periodicidade de análise é muito importante para esses casos. Porque se você for olhar o indicador só no final da sua meta, você não vai bater e não vai ter vontade de bater, não vai ter aquele desejo de, pô, tô chegando na meta, preciso bater, preciso bater. Se você não ter essa análise, essa periodicidade, você não vai acompanhar isso. Falando agora sobre a cultura interna, é muito importante que vocês envolvam toda a organização. Eu comentei com vocês sobre as dinâmicas, que era legal vocês fazerem pensando na organização de vocês, como seriam os indicadores, metas. E só que isso não vai valer por nada, para ser sincero, assim, porque um planejamento estratégico feito corretamente, ele tem que envolver toda a organização, principalmente a organização pequena como a nossa, assim, de grupos PETs e GETs. É muito fácil e todo mundo tem que estar envolvido nessa ideia, todo mundo tem que estar focado, tem que ter o mesmo objetivo para que a organização, a empresa, consiga caminhar junto. Então, assim, é impossível implantar sem envolver, é impossível envolver sem comunicar. Ou seja, por acaso, está numa empresa grande, é um exemplo das organizações estudantis. As empresas grandes, eu vou até falar um pouco mais para frente, os maiores cargos que fazem o planejamento estratégico, ou seja, os operadores, trabalhadores, não têm acesso na hora de fazer esse planejamento estratégico, mas eles são os que trabalham diretamente. Então, essa comunicação tem que ser essencial, tem que ser de qualidade, para que todo mundo esteja empenhado sobre o mesmo foco. Bom, a departamentalização também pode ser um dificultador para que as metas sejam implementadas e a cultura interna seja cada vez mais focada com o planejamento estratégico. Por quê? Porque os departamentos podem gerar foco no departamento, em vez de focar no global. Assim. O trabalhador vai focar em bater as metas do departamento dele e vai esquecer das metas globais que envolvem toda a empresa, toda a organização. Normalmente quem elabora não executa, o que eu falei anteriormente, e aí é preciso empoderar seus colaboradores. E como é que você faz isso? Através de coleta de opiniões, para saber se esses colaboradores estão entendendo sobre o planejamento estratégico, sobre as metas, e se eles estão com esse objetivo também, se eles estão trabalhando em cima desse objetivo também. É importante reuniões de passagem, para que ao final da semana, do mês, os trabalhadores entendam onde que eles estão em relação à meta, se eles bateram, se eles estão, se essa semana foi muito boa, se esse mês foi muito bom. E é muito importante isso para localizar os trabalhadores com relação ao âmbito global. E, por exemplo, em organizações estudantis é importante para que isso motive cada vez mais a atingir a meta, ou para que isso possa localizar onde cada um está com relação às metas e indicadores. Gestão à vista
é muito importante dentro das empresas e organizações, para que os colaboradores consigam ter essa visão de como a empresa está, com relação ao seu planejamento estratégico, quais são as diretrizes dela. No Get, por exemplo, a gente coloca missão, visão e valores dentro de um quadro na nossa parede. Então, toda vez que a gente entra lá, a gente vê a nossa missão, visão e valores, isso está intrínseco dentro da gente. É importante que as metas também estejam visíveis, porque um colaborador, quando ele está perto de bater uma meta, ele se motiva mais, para que ele veja que ele também está longe e precisa correr mais atrás para atingir essa meta. Então, essa gestão à vista é muito importante. Faça da estratégia uma rotina. Para o gerenciamento é importante avaliar a execução das ações, avaliar e comparar os resultados. Como eu falei, o comparar é muito importante com a gestão de conhecimento que a gente vai fazer. Porque se o seu anterior, seu antecessor dentro da organização, da empresa, não guardou os seus resultados, não tem como você comparar com os dele. Não tem como você fazer uma meta smart, que tenha um sentido. Não tem como você avaliar se você está bem, se está melhor que ano passado, se está melhor que o mês passado. Então é muito importante ter essa gestão de conhecimento. Avaliar a efetividade das ações. Muito importante também que a gente falou no plano de ação. Se você está avaliando, analisando seu indicador mensalmente, semanalmente, você consegue ver que essa ação aqui não deu muito certo, vamos trocar. Então, a estratégia tem que ser parte da rotina semanal, diária, mensal, para a gente acompanhar e conseguir evoluir cada vez mais. Muito importante definir a periodicidade dos acompanhamentos, como a gente já tinha falado. Faça um desdobramento mensal das metas. Isso é legal de falar, porque você tem uma meta semestral. Eu tenho uma meta semestral de perder 5 quilos, como eu tinha falado. E dentro dessa meta, eu posso colocar metas mensais ou até menores, se for de mais facilidade para mim, desde que o objetivo é que seja mais motivador. Então, a meta mensal, eu tenho uma meta mensal então, de perder 800 gramas. E uma meta, daqui a 2 meses eu quero ter perdido 2 quilos, entendeu? Isso vai te motivando, porque se tiver daqui a 6 meses, quando eu for chegar no 5º mês, eu vou falar assim, agora eu vou correr atrás de perder 5 quilos. E é diferente, em vez de caminhar passo a passo. Análise de resultados é muito importante, para que você possa ver o que você errou, o que você pode bater, chegar melhor para o ano que vem, ou para o mês que vem de meta, o que você pode melhorar, ou, essa meta eu bati muito fácil, eu acho melhor aumentar ela nas próximas vezes, ou trocar a meta. É sempre bom analisar esses resultados. Ter esse relatório, a gestão de conhecimento que eu falei, para os próximos e principalmente para os próximos, né? Até porque a gente tem uma rotação muito grande dentro de organizações estudantis, grupos GET e PET. Então, esses relatórios são de extrema valia para os seus sucessores. E definir um responsável. No GET, a gente tem o departamento de qualidade. Ele é responsável por cuidar do planejamento estratégico, por estar avaliando, analisando e lembrando da gente. Então, é muito importante essa definição, para que ele não se perca. Por quê? Porque o planejamento estratégico é um elemento vivo. Ele sofrerá modificações, deve ser modificado e adequado à realidade da empresa. Ele não deve ser esquecido, ele não deve ser feito e deixado de lado. As pessoas devem chegar na empresa e saber, essa é a minha missão aqui dentro dessa empresa, a visão dessa empresa é essa e eu tenho que tentar ajudar a cumprir essa visão. Então ele é um elemento vivo. As modificações vão ser feitas, a visão vai mudar daqui a um tempo, porque a empresa talvez mude de líder e mude de, no exemplo de organização estudantil, vai mudar todo mundo. Então essas pessoas talvez tenham um outro objetivo com relação ao grupo. E isso é normal, tem que haver modificação mesmo e tem que se adequar à realidade do grupo como um todo. E a gente abre espaço para dúvidas, espera que você podem entrar em contato com a gente no Instagram, no e-mail, a gente vai estar disponibilizando ele para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente a gente não pode responder essas dúvidas presencialmente, mas a gente vai estar respondendo todas as dúvidas que chegarem, podem ter certezas, podem estar perguntando, tendo liberdade.
No mais, esperamos que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante e tenham curtido as dinâmicas, tenham curtido o modelo que foi apresentado, mesmo virtual. Pedimos desculpa pelos erros, né? Acaba que a gente tenta fazer os cortes, tenta melhorar o vídeo, a gente pede desculpas se tem acontecido alguma coisa, e mais é isso. Um bom dia para vocês e até mais.